versículo 25 em diante. Agradeço a Deus pela oportunidade que me é concedida nessa noite, de poder uma vez mais adentrar nessa casa tão espiritual e poder falar um pouco mais da sua poderosa palavra. Agradeço a pastora por me ceder o púlpito. Obrigado, tem um tempo que eu não venho aqui. Vida de casado, né? Meus irmãos sabem como é que é. Aí depois que a gente casa, o pastor pega a gente, acho que bota na casa do olheiro. Prega aqui, dá aula ali, vai para lá, vem para cá. Aí a gente começa a trabalhar na obra, mas eu sei que Deus está nessa casa e grandes coisas Deus irá fazer. Obrigado, tá? Que Deus abençoe a irmã Débora nessa noite. Fico muito feliz por poder retornar e poder falar do nosso Jesus nesta casa, nessa noite. Você que achou o texto, você pode dizer um amém nessa noite? Amém. Diz assim, irmão, a palavra do Senhor com toda a reverência. A epígrafe do texto diz: Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Somente até aqui, irmão. Pode se assentar. Lemos um texto, creio eu, que conhecido de todos nós que estamos aqui nessa noite. É um texto, podemos dizer assim, que não é tão pregado nos altares, muito dissecado pelos pregadores que usam os altares, a tribuna, para pregar, mas o Espírito Santo, ele há de falar conosco nessa noite através desse texto. Quando eu estava lendo essa passagem, Lucas, ele vai narrar a história desse homem, um pouco da história. Quando eu estava lendo, você pode observar juntamente comigo que o texto, ele não nos mostra muito registro, muitos dados, muitas informações acerca da vida deste homem. Sendo que vai haver algumas especulações, e eu não estou afirmando aquilo que eu vou lhe falar agora, nesse exato momento. Os estudiosos, os teólogos, vão dizer que ele possivelmente fosse filho de um rabino chamado Hilel. E esse rabino, ele está lá no livro do Antigo Testamento. E talvez poderia ser o pai de Gamaliel, aquele que instruiu o apóstolo Paulo, ensinou o apóstolo Paulo, doutrinou o apóstolo Paulo. Mas é algo que é incerto, extrabíblico, não é uma afirmação. Então, nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Pois bem, mas eu olhando para o texto, 4 coisas esse homem vai ter na sua vida que todo crente ele deveria ter. A primeira dela você leu juntamente comigo, ele era justo. A segunda, ele era temente ao Deus Todo-Poderoso. A terceira, ele estava esperando a consolação de Israel. E a quarta que eu gostei, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Sendo que nessa noite, eu só queria poder destacar 2 características na vida deste homem. A primeira é que ele estava esperando a consolação
de Israel. O que é isso, Cristiano? A consolação de Israel. Nada mais é, ele estava esperando o Cristo. Ele estava esperando o Messias. Ele estava esperando Jesus Cristo nascer. Sendo que também em contrapartida, o Espírito Santo falava comigo acerca de espera. Quando se fala de espera, é algo complicado, é algo difícil. Muitas vezes nós não conseguimos suportar o tempo da espera. Eu estou falando aqui, pregando, talvez você, está vivenciando o período da espera. Cristiano, Deus me fez uma promessa. Deus falou algo concernente à minha casa, à minha família, à minha saúde, no meu ministério. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dizer: aquele que espera em Cristo nunca fica frustrado e muito menos decepcionado. Nós temos que ter paciência, porque quando se fala algo concernente que Cristo liberou sobre nós, há um tempo da espera. E isso daí muitas vezes nos machuca, faz com que eu e você fiquemos acordados, chorando, muitas vezes resmungando, reclamando, questionando: Senhor, o tempo, Senhor, Tu me prometeste, Deus, cadê a promessa? Mas há um tempo de espera. Deixa eu te dizer um negócio aqui, eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, nós não estamos no Cronos, eu e você, nós estamos nos Kairos de Deus. E muitas vezes, isso é difícil, isso é complicado, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha um pouco mais de paciência, espera um pouco mais, porque aquilo que eu te prometi, aquilo que eu liberei, aquilo que eu falei, como foi falado aqui nessa noite, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu sobre a sua casa, aquilo que Ele te prometeu sobre a sua família, aquilo que Ele te prometeu sobre os seus sonhos, sobre o seu projeto. Ele é fiel, sendo que o tempo nos machuca, muitas vezes nos maltrata. Sendo que o crente, ele tem que esperar entre a promessa e o cumprimento dela, só sendo crente. Não tem outra alternativa, outra opinião, não tem, sabe, outra tangente, só sendo crente. Se você abandonar, talvez a tua casa, sabe, cai. Se você desistir, talvez a tua casa cai. Mas se você permanecer de pé, o Deus Todo-Poderoso, Ele cumpre aquilo que Ele te prometeu sobre a minha e sobre a tua vida. Ele não mente, Ele não brinca com as nossas emoções. Quando Ele te faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E eu quero profetizar, e eu quero declarar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O ponteiro do Cronos, eu profetizo que já está se batendo, e aquilo que Ele falou vai acontecer. Vai acontecer. Temos que esperar. Não é do meu jeito, não é da minha forma, não é da minha maneira. Simeão teve que esperar. E não é que ele viu a promessa se cumprir. Eu vim pregar sobre promessa nessa noite. Quem tem promessa nessa casa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Eu vim pregar sobre promessa. A promessa, ela não caducou. Deus não desistiu da promessa que Ele lhe fez. Ela vai se cumprir, mas há um tempo determinado. E eu e você, nós temos que ter a paciência de aguardar o Cronos e o Kairos de Deus. Muitas vezes a gente, sabe, quer dar jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. É na hora dele, é na maneira dele, é no tempo dele, é como Ele quer, é como Ele ordena, é como Ele faz.
Se você talvez sabe dar jeitinho, tenho que lhe dizer, vai dar ruim. Porque no céu não é jeitinho, é mediante aquilo que Ele quer fazer. E Ele vai fazer. Só que tem que esperar. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer acerca do tempo, da espera. Você está no cronos, irmão. Você não está no cronos, você está no kairós de Deus. E a segunda coisa, esse homem, ele era cheio do Espírito Santo. Aí eu te faço uma pergunta que fique no campo do seu pensamento. Eu e você, nós estamos cheios de quê? Cheio de si? Cheio de vaidade? Cheio do nosso ego? Do nosso eu? Ou cheio do Espírito? O apóstolo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ainda tem mais, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica: não extinguais o Espírito Santo. De que nós estamos cheios? Crente que é crente tem que transbordar do azeite, tem que ser cheio do óleo, tem que ser cheio do Espírito. Ou é muito, sabe, eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Cheio do Espírito, irmão. Nós temos que ser cheio do Espírito. Hoje a atmosfera desse culto está muito propícia para milagre. Tem uma presença maravilhosa no nosso meio. E o Espírito está aqui e está falando para algumas pessoas. Talvez você adentrou por essas portas vazio, mas o Espírito Santo, Ele está aqui e Ele quer te encher, Ele quer te transbordar, Ele quer te renovar, Ele quer te colocar de pé. Seja cheio do Espírito. Ele nos dá um exemplo tremendo, irmão, dentro das Escrituras, dentro da palavra. Cheio do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, a carne, ela não tem lugar. O Espírito, ele preenche a lacuna. Ele nos enche. Por isso que, muitas vezes, os irmãos vão entender a minha fala. Quando eu e você chegamos em determinado lugar, um local, tem gente que olha para você e fala: varão, eu não sei o que tu tem, mas você tem algo diferente. O que é isso? É o Espírito. É o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Está uma prova terrível, está uma luta terrível, está uma dificuldade terrível, mas tem gente que olha e está falando: está cheio do Espírito, está cheio da presença, ele está transbordando, ela está transbordando. O rei Davi, ele vai fazer 2 pedidos para o Senhor no Salmo 51, no verso 11. Ele peca, ele erra, ele transgride, mas ele vai fazer 2 pedidos: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi, ele entendia: eu posso ser rei, sabe? Eu posso ter uma veste de rei, eu posso ter coroa na cabeça, eu posso ter palácio, eu tenho autoridade na voz, eu tenho uma cadeira, mas nada disso adianta se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Crente que é crente tem que ser lotado do Espírito. Porque quando o inimigo olha, opa, não dá para entrar não, um ambiente ali, sabe? Porque crente que é cheio do Espírito, ele entende, não é ele, não é ela, é o que está por detrás dele, por detrás dela. Crente que é cheio do Espírito, ele não bate boca, ele vai para o joelho. Crente que é cheio do Espírito, ele não discute. Crente que é cheio do Espírito, ele tem um discernimento, ele tem inteligência, sabedoria. Não vou bater boca não. Já entendi, já sei quem está por detrás.
Crente que é crente tem que ser cheio do Espírito. A igreja, ela está viva. Ela é um organismo vivo por causa do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa hora até transbordar. Se você não é batizado, eu acredito nessa noite que o Espírito Santo, ele pode te envolver, te batizar, sabe, fazer com que você venha largar essa vida, a qual não é do agrado dele. Sabe, muitas vezes uma vida, eu não sou pastor da igreja, irmão, mas o Espírito Santo, ele está aqui e ele me conduz a dizer isso nessa noite. Sabe, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida, sabe, que é totalmente ao contrário à palavra do Senhor. Crente que está cheio do Espírito, ele rejeita todas essas coisas, e vai que hoje não é a noite do Espírito te transbordar, do Espírito te encher, do Espírito mudar a tua vida, do Espírito fazer a transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Crente tem que ser cheio do Espírito. Aí vamos para o verso que está abaixo. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. Observou que o Espírito Santo revela as coisas para ele? Por quê, Cristiano? Porque ele tem uma vida de intimidade, de comunhão, ele tem relacionamento com o Espírito Santo. Será que nós temos essa vida ao ponto do Espírito Santo nos revelar as coisas? Ou será que o Espírito Santo, ele fala contigo às 3 horas da manhã e parece que eu e você, nós damos, sabe, de desentendido? Será que quando o Espírito Santo fala contigo, vai ler a Bíblia, vai orar, sai desse rol de amizade, sai daí, eu não te quero aí? Será que muitas vezes você está ouvindo, ou entra no ouvido e sai pelo outro? O Espírito Santo, ele fala, irmão. Ele nos instrui, ele nos orienta, ele fala conosco. Muitas vezes, por causa do nosso ego, da soberba que nós temos, nós endurecemos o nosso coração para o Espírito. Sabe o que o Espírito Santo está te revelando? Muitas vezes o embaraço que está lá na tua casa, aquele levante lá na tua empresa, aquela coisa que está acontecendo lá no teu quintal, lá na tua rua, no teu apartamento. Como é que está a tua intimidade com o Espírito Santo? E ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Se relaciona comigo, tem intimidade comigo, se aproxima da minha pessoa. Eu quero me revelar a você. Eu quero tratar de você. Eu quero te levar para o secreto. Eu quero te levar para o profundo. Eu quero tratar contigo coisas que jamais você imaginava que eu iria tratar contigo. Será que o Espírito Santo, ele pode se revelar a você? Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele vai ter liberdade. Ele vai, sabe, te chacoalhar nessa noite. E ele vai começar a movimentar pessoas aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo quer levantar pessoas aqui. Tem promessas aqui. Tem pessoas que Deus está fazendo uma chamada aqui. E você está endurecendo o coração. Não vai assumir essa mesa de oração, não? Não vai entrar nesse círculo de oração, não? Não vai voltar a ter uma vida de oração, não? Uma vida de monte, consagrada, separada? Eu quero te revelar as coisas. Muitas vezes nós perdemos a guerra porque nós não temos o discernimento. As pessoas hoje em dia, elas pedem muitos dons. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero voar. Deus, eu quero que o Senhor me leve daqui, para ali, para lá. Eu quero ir lá para fora, eu quero conhecer o Brasil. Não é errado não, meu irmão. A igreja, ela precisa do dom do discernimento, de discernir, irmão. E muitas vezes eu e você, nós não queremos, sabe,
essas coisas. Eu profetizo sobre a tua vida o dom do discernimento, para você discernir o que é e o que não é. A partir de hoje você não vai ser mais levado enganado não, só se você quiser, aí é contigo. O Espírito Santo lhe revelou que ele não iria morrer, e eu gostei disso. Não é porque ele era muito bom, não é porque ele era o cara, mas porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E é isso que eu vim falar para a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Se você está em santidade, se você está certinho, se você está fazendo aquilo que Deus quer, se você está na obediência, que é o mais importante, é só uma questão de tempo, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te entregar nas suas mãos. Você não vai morrer não. Você não vai morrer. Você não vai morrer sem ver a tua casa restaurada. Você não vai morrer sem ver essa porta ser aberta. Não. Você não vai morrer sem que antes você veja a tua vida progredir, ir para frente. Porque é promessa de Deus para a vida de algumas pessoas que estão aqui nessa noite. E eu não brinco de pregar. E eu não brinco. Eu estou no altar sério. Eu estou pregando Bíblia. Estou pregando a palavra séria. Esse homem aqui, ele não morreu sem que antes ele visse a promessa diante dos olhos dele. E é isso que eu vim profetizar. E é isso que eu vim liberar. E é isso que eu vim declarar. E é isso que eu vim falar. Antes que a morte chegue, você celebre essa promessa para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo agora vai o conduzi-lo até o templo. Primeiro, o Espírito Santo vai revelá-lo. Segundo, o Espírito Santo agora está conduzindo-o. Tu observou que esse homem ele é muito cheio, irmão? O Espírito Santo revela, o Espírito Santo agora está conduzindo. Está o direcionando, está o guiando, está levando para o templo. Por quê? Porque é lá que a promessa iria se cumprir. Dentro do templo. Não era em outro lugar. Não foi na esquina. Não foi em Copacabana. Não foi dentro de uma beija-flor. Não foi dentro, sabe, de um outro lugar. Não, foi dentro do templo. A promessa vai se cumprir dentro do templo. Não vai ser em outro lugar não. É onde Deus ordena a bênção. Onde Ele ordena? Aqui dentro do templo. Mas Ele vai ser guiado pelo Espírito. Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Será que o Espírito está nos guiando? Ou aonde aponta o nosso nariz, nós estamos indo? Não, vai ser do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, como eu quero. E não era assim. Era de forma diferente. Quem está te guiando? Quem está te orientando, te direcionando? É o Espírito ou as suas vontades, as suas querências, aquilo que tu acha, aquilo que você bem entende? Ele foi conduzido ao templo. E você leu comigo? No versículo 28, ele foi conduzido, 27, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Agora, ele está no templo e ele está visualizando aquilo que ele estava esperando. Aqui é a cerimônia de apresentação. E Jesus aqui estava sendo apresentado diante do templo, diante das autoridades espirituais.
É como que chega alguém aqui e pede a pastora para apresentar uma criança. Com Jesus não foi diferente. Ele foi apresentado e tinha algumas coisas para se fazer. E ele está no templo e ele vê Jesus adentrar. E ele está vendo a promessa se aproximar da vida dele. E aqui eu começo a encerrar por conta do horário. Vai acontecer aqui algumas coisas. A primeira dela, ele então o tomou em seus braços. Ele pega a promessa. A promessa agora, ela vai ser o quê? Palpável. Ele contempla a promessa, ele pega a promessa. Ele visualiza a promessa. Está entendendo que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? A promessa que Deus te fez, ela vai ser palpável, ela vai ser visível. Você vai ver, você vai tocar, você vai contemplar aquilo que Deus falou contigo. Segundo, ele vai louvar ao Senhor. Por isso que a epígrafe do texto diz o cântico de Simeão. Cântico. Cântico é voltado para quê? Para adoração. Você vai louvar o nome do Senhor com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Esse choro, essa angústia, essa aflição vai sair. E um cântico novo vai surgir nos teus lábios para a glória de Deus. Não é só de prova que nós vivemos. Não é só de luta que nós vivemos. Não é só dificuldade que nós vivemos. Não, tem um tempo da promessa se cumprir. E eu creio, irmão, que esse tempo da promessa, ele já está, sabe, pronto para acontecer na minha e na sua vida. Há um tempo favorável. Há um tempo agradável, há um tempo estabelecido nos céus de alegria sobre a minha vida e sobre a tua vida, concernente ao que o Pai profetizou, declarou, liberou sobre a tua vida. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, vai ser palpável, vai ser nítido. Você vai louvar, você vai adorar, você vai dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Vai chegar um tempo favorável. Ele viu, ele pegou, irmão. Ele louvou a Deus. Aí ele vai falar: Senhor, agora o Senhor pode me despedir. Agora ele está falando: Senhor, o Senhor já prometeu. Esse despedir, sabe para que aponta? Para uma dignidade, para uma honra. Aquele homem, ele foi honrado antes dele falecer. Tem honra de Deus para você. Entenda isso. Fique com essa palavra nessa noite. Tem honra de Deus para você. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te dar dignidade. Porque tem pessoas que muitas vezes ficam olhando para a nossa vida e falam: lá, a vida dele não anda. Ah lá, a vida dela está parada. Ah lá, olha como é que está o filho. Olha como é que está a filha. Ela vai para a igreja, o filho está lá. Ela volta da igreja, a filha está lá. Mas só que eles não entendem que é um tempo estabelecido da honra de Deus para a nossa vida. É um tempo de dignidade. Vai chegar esse tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu ministério. Vai chegar o tempo da honra. Mas para isso, nós temos que esperar. Nada com Deus cai do céu. Não é assim, irmão. Tem um tempo. Não é de hoje para amanhã. Tem um tempo. Nós temos que esperar. Nós temos que aguardar. Esse homem aqui, ele estava debaixo da promessa. Eu estou pregando para uma igreja que está debaixo da promessa. Tem uma promessa para a igreja. Tem uma promessa
para a vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas eu também não posso ser leviano em deixar de falar isso. A maior promessa é que Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja e vai morar com ele eternamente nos céus. Essa é a maior promessa, a promessa da salvação. Tem promessas terrenas, ele cumpre. Isso daí eu não sou louco de falar que ele não cumpre. Ele cumpre, mas a maior promessa ele vai cumprir. Qual é? É o arrebatamento da igreja. Ele vai voltar para nos buscar e morar com ele eternamente. Está acima de qualquer promessa terrena. E ele vem. Não pensa que ele não vem? Ele vem. A qualquer momento, é num fechar e abrir de olhos. Piscou, ele vem. Glória a Jesus. Ele vem. Ele vem nos buscar. Peço que você se coloque de pé nessa noite. E a salvação para o mundo aconteceu. Jesus veio. O mais importante, irmão, não é a promessa terrena, é a salvação. É ter o nome escrito no livro da vida. É poder adentrarmos nas mansões celestiais naquele grande dia. Isso tudo vai passar, irmão. Isso tudo vai passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. A maior promessa é a salvação. Eu não posso deixar de pregar isso. Eu sei que Deus te prometeu. Ministerialmente, na área familiar, na área sentimental, financeira, profissional, material, sonhos, projetos. Ele vai cumprir. Ele não mente. Ele é um Deus fiel. Mas tem uma promessa também estabelecida, que é a salvação. E o passaporte para nós irmos para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Paulo vai falar para Timóteo: só há um mediador entre os céus e a terra, e esse mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. Não tem. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Com a permissão da pastora. A senhora permite, pastora? Você que adentrou por essas portas, que nunca aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, hoje é a oportunidade que Ele está te dando. Hoje é o dia que Ele está te dando esta oportunidade. Você que nunca aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu te faço um convite nessa noite. Que você possa chegar aqui no altar nessa noite, no altar de Deus. Se assim a palavra de Deus, ela falou contigo. Se você entendeu a palavra de Deus. Cristiano, eu quebrei a aliança. Você quebrou a aliança. Cristo, Ele quer restaurar. Cristo, Ele quer te purificar, te santificar. Você talvez estava aqui dentro, foi lá para fora, saiu do rebanho, viu que não foi bom, saiu debaixo da vara e do cajado, viu que não foi bom, porque o mundo, ele só tem coisas para nos proporcionar, para nos levar para o abismo, para o buraco. E uma vez que a pessoa morre sem a salvação, segue o juízo. Não tem outra coisa. Segue-se o juízo. Então você que quer restaurar, quer refazer a aliança com Deus, eu também te faço um convite nessa noite. Você que é crente, cristiano, Deus me fez uma promessa. E eu acredito nisso. E eu sei disso. Sendo que o tempo, ele está te maltratando, ele está te angustiando, ele está te afligindo. Você está perdendo noite de sono. Talvez você sabe que até sair da igreja, e não sai da igreja por conta disso. Deus hoje, Ele renova as promessas através da poderosa palavra. Você que precisa
de um renovo espiritual. Você que precisa de força, de ânimo, de fé, de esperança, eu te faço um convite nessa noite, que você possa chegar até o altar de Deus nessa noite. Se assim a palavra de Deus ela falou contigo. Simeão não teve outro jeito, não teve outra forma, não teve outra maneira. Ele teve que esperar. Ele teve que esperar. Promessa não se dá jeitinho, só esperando. Eu te faço esses 3 convites nessa noite. Se assim a palavra de Deus falou contigo, chegue até o altar de Deus nessa noite. Eu tenho a certeza que vai ter um homem de Deus, vai ter uma mulher de Deus, que vai se aproximar de você e vai orar contigo. Vai que hoje não é a noite do cumprimento da promessa. Vai que hoje não é a noite do Espírito te encher. Vai que hoje não é a noite de Deus ele te levar para um secreto. Vai que não é hoje do Espírito Santo ele te levantar para o ministério. Vai que não é hoje de alguém lá da tua casa, através de você, alcançar a salvação. Vai que não é hoje. Eu te faço esses 3 convites nessa noite. Se assim você entendeu a palavra de Deus. Tem alguém que quer chegar, quer aceitar Jesus, quer restaurar, e o tempo está te maltratando, mas Deus ele quer te dar um alívio nessa noite. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém? Tem a senhora.